E começando a revisão do capítulo 79 de Boruto, mas antes eu vou avisá-los que como o vídeo ficou muito grande, eu o dividi em duas partes. E além disso, fiz vários comentários e observações durante o resumo, portanto peço para que não pulem para as considerações finais, deixarei cada tópico separado na timeline do vídeo para vocês. Pois bem, seguindo de onde o capítulo anterior parou, o Momoshiki termina sua conversa com o Boruto reafirmando que tudo já começou. Enquanto isso, Shikamaru e vários ninjas de Konoha, indo muito além do grupo visto no capítulo passado, estão atrás do Kawaki, incluindo o time 10. O Inojin até comenta que seja lá qual a razão dele ter cometido tal ato de rebeldia, ele pode ser executado por isso. E o Shikadai está disposto a procurá-lo antes que a Moeg os impeça, indicando que mais uma vez eles se intrometeram na situação sem serem chamados. Voltando ao Boruto, Konohamaru pede para que Sarada e Mitsuki levem ele para o hospital, enquanto ele e o Sasuke seguem com as buscas pelo Kawaki. Porém, o Mitsuki parece estar claramente alterado e quer continuar com as buscas. Inclusive, a Sarada até recorda o que ele disse no capítulo 69 sobre não saber o que faria se alguém estivesse tentando matar o Boruto. E vendo que o Mitsuki estava alterado e que não poderia ser deixado sozinho, o Boruto pede para que a Sarada vá atrás dele. Aliás, é importante perceber aqui que aparentemente o Boruto não tem intenção de ir atrás do Kawaki, o que responde uma dúvida que ficou no capítulo passado. Quem exatamente se manifestou e ajudou o Kawaki? O Momoshiki ou o Boruto fingindo ser o Momoshiki? Pelo jeito, quem assumiu de fato foi o Momoshiki, talvez tentando manipular os eventos para levar ao destino que ele viu. Creio que se aproveitando de algum baque emocional que o Boruto sofreu, como eu sugeri na revisão passada. Acho que isso está ficando cada vez mais óbvio, não é em qualquer situação que ele consegue assumir o controle. Há um padrão, parece ser quando o Boruto sofre algum dano ou baque emocional. Em paralelo, Kawaki está ficando sem chakra e já não consegue mais manter o Sukuna-Hiko nativo. E vendo a situação desesperadora dele, Aida agora, sabendo sua localização, sai voando atrás dele dizendo que está ali por ele, deixando o Daemon para trás, onde inclusive descobrimos que ele não tem a habilidade de voar. Então, diferente do que eu sugeri na revisão passada, Aida não desistiu do Kawaki por puro capricho. Ela só não foi ajudá-lo naquele exato momento. Agora que a situação chegou a esse ponto é que ela foi ajudá-lo. Apenas isso. Enquanto isso, o Amado tenta falar com Shikamaru e convencê-lo que não há necessidade de matar o Kawaki, até revelando seu plano de contingência, o comando de desligamento. Porém, assim como na Delta, é um comando por voz e ele precisa estar em seu campo de visão para ativá-lo, o que deixa o Shikamaru bem irritado pelo Amado ainda esconder um trunfo desses. Porém, apesar de entender a situação do Amado, já que ele precisa do Kawaki para reviver sua filha, o Shikamaru destaca que o Kawaki já foi longe demais. Enquanto ele não se rendesse, Konoha continuaria o considerando como um inimigo e vai agir para eliminá-lo, deixando o Amado desesperado. Logo em seguida, Aida aparece em frente ao Kawaki oferecendo ajuda, por mais que ela estivesse entregando a sua posição, pois segundo o Kawaki ela não consegue esconder o chakra, aparentemente ele já estava em uma situação impossível de escapar, e pelo menos ela poderia garantir que ninguém o tocasse. Vendo que não havia mais opções, o Kawaki simplesmente se desespera, ele não se importa com o que vai acontecer com ele, ele não se vê como alguém importante, e até mesmo pede para Aida esquecer dele e proteger o Naruto, lamentando a sua incapacidade de proteger o Naruto e a vila que ele tanto ama e se esforçou para proteger, dizendo que se eles não conseguirem acabar com o Momoshiki enquanto podem, ambos serão destruídos em algum momento, e se pergunta quem em Konoha conseguiria matá-lo sendo ele filho do Hokage. Um ato que transformaria todos os seus amigos em inimigos. Quem seria louco para assumir uma missão dessas? E em meio a todas essas dúvidas, o Kawaki até tem um flashback das palavras que o Boruto disse a ele. Você é importante demais para eu te abandonar. Certo, irmão? Ao mesmo tempo que a figura do Boruto se torna o Borushiki. E assim ele se desespera ainda mais, gritando com a Aida, se lamentando e perguntando por que tem que ser ele e não o Zé Ninguém, desejando que ele fosse um estranho, que ele estivesse em seu lugar. Assim, ninguém ligaria para a morte dele se fosse um forasteiro. E por fim, completamente desacreditado, Kawaki pede para que a Aida olhe para ele e veja como ele é um lixo, um fraco. Um trecho que reforça uma noção que eu tive no capítulo passado vendo algumas ações do Kawaki, e que talvez ilustre muito bem o que ele está sentindo no momento. Como eu disse na revisão passada, ele parece estar dividido, em conflito consigo mesmo. Ele está desesperado, ele não queria estar fazendo isso. No fundo do coração, ele ainda vê o Boruto como irmão, o que fica bem claro com a visão dele lembrando das palavras do Boruto. Só que matar o Boruto é a única alternativa que ele vê para se livrar do Momoshiki e proteger Naruto e Konoha, tudo que lhe é precioso. E esse desejo é tão forte, ele está tão cego e obcecado, que no momento ele não enxerga mais o Boruto ali, apenas o Momoshiki.
Bom, prosseguindo, de repente uma reação estranha acontece com a Ada. O corpo dela fica envolto em uma espécie de aura, provavelmente chakra, e há uma explosão gerando uma onda de choque no mesmo formato do Sharingan, que se espalha por todo o planeta. Onde há um painel mostrando pela primeira vez a Terra do universo de Naruto em detalhes, aparentemente possuindo 3 grandes continentes. Lembrando que nas light novels, países como Hedako, de Sasuke Hetsuden, e o País do Silêncio, de Shikamaru Hiden, que também vimos no arco da atuação da Cara, ficam fora do mapa conhecido, e no caso do País do Silêncio, já foi confirmado que ele é um país de outro continente, um continente distante. Mas enfim, após essa reação, a Ada desmaia nos braços do Kawaki e acorda como se não fizesse ideia do que acabou de acontecer. Até que 2 ninjas aparecem na frente deles, confusos, perguntando o que eles estão fazendo ali, estranhamente não atacando o Kawaki. Enquanto isso, Shikamaru não entende como o Kawaki foi parar ali, quase como se ele achasse que ele estava em outro lugar segundos antes, e parece estar estranhamente mudando o foco da busca para o Boruto. A Sarada acha estranho que eles estejam compartilhando a localização do Boruto, mas por via das dúvidas segue as ordens. Enquanto isso, Momoshiki aparece novamente, debochando do Boruto, perguntando como é perder tudo. O Boruto não entende nada e quer saber o que está acontecendo, mas o Momoshiki apenas diz para ele olhar para trás, só para se deparar com o Sarada e Mitsuki voltando. A Sarada tenta entender o que aconteceu, porém o Mitsuki do nada parece estar disposto a atacar o Boruto usando o Sennin, a transformação Sennin pela primeira vez no mangá, dizendo que agora ele o deixou realmente irritado. Basicamente aquela mesma visão do futuro que o Boruto teve no capítulo 75, só que de outro ângulo. E voltando para Ada e Kawaki, os ninjas parecem estar focados em perseguir o Boruto e não a ele. E um deles até pergunta o que aconteceu com a ferida no olho do Kawaki. Mas a Ada, esperta como ela é, pergunta o que aconteceu com o Hokage, o pai dele. E o ninja responde que não há pistas, só sabem que o Boruto está envolvido. Assim, ambos, Ada e Kawaki, começam a entender o que está acontecendo. Voltando ao Boruto, Mitsuki também pergunta o que ele fez ao Naruto, como se o Boruto tivesse feito o que o Kawaki acabou de fazer, deixando o Boruto confuso. Sem resposta, o Mitsuki começa a atacá-lo, disposto a matá-lo, também deixando a Sarada confusa com as ações do Mitsuki, já percebendo que algo não está certo. E a partir daqui, enquanto o Boruto tenta fugir, o Momoshiki explica a verdade por trás dessa situação complicadíssima, revelando a verdadeira natureza do fascínio da Ada. Em resumo, ele explica que se trata de um Shinjutsu chamado Onipotência, que apenas um deus onisciente e onipotente é capaz de controlar. O maior dos Shinjutsus, uma linguagem de programação que os deuses usavam para criar mundos, pelo que dizem, a vontade de tornar qualquer coisa real. Algo que não podia ser controlado por uma mera garota. O fascínio nada mais era do que o resultado do desejo subconsciente da Ada de ser amada sendo materializado, algo que até o amado desconhecia. E enfim, revela que o fenômeno que está acontecendo agora era resultado do desejo do Kawaki se tornando realidade através da Ada. Em outras palavras, Boruto e Kawaki haviam sido trocados de lugar. Há até um painel para ilustrar a situação, mostrando vários personagens de Konoha do lado do Kawaki, enquanto Boruto está sozinho. Detalhe que Sarada e Sumire não estão entre os que estão do lado do Kawaki, já dando indício de que elas não foram afetadas, mas esse é um assunto para as considerações finais. E que baita reviravolta, hein, meus amigos? Pelo jeito, diferente do que muitos interpretaram durante os spoilers, o Kawaki não fez isso por inveja, foi meramente um reflexo do desejo dele do Boruto ser um estranho como ele, dele estar em seu lugar. E mesmo que isso tivesse sido motivado por inveja, ok também. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu teorizei sobre o Kawaki assim que ele foi acolhido por Konoha é que ele seria movido por inveja do Boruto, porque é um clichê bem comum nesse tipo de situação. É tanto que o próprio Kodo tem inveja do Kawaki por ele ser privilegiado pela pessoa que o acolheu. Sem falar que sempre ficou claro que o Kawaki não se sente parte da vila. No capítulo 60 ele disse que não via lugar para ele na vila, ele não se encaixa ali. O que pode nos levar à óbvia conclusão de que ele também não se via como filho legítimo do Naruto. O Kawaki tendo inveja do Boruto não seria surpreendente. A vida do Boruto é tudo que ele sempre quis. Não passaria de mais uma consequência da obsessão que ele tem pelo Naruto. Um novo detalhe, uma nova camada ao personagem. E só isso. Não é motivo para fazer alarde, fazer drama. Ai meu Deus, que isso estragou o personagem, blá blá blá. Seria um detalhe novo que não mudaria absolutamente nada no personagem. O foda desse fandom é que vocês não têm um mínimo senso de proporção. Vocês tratam um detalhe ínfimo como se fosse algo grandioso, que faz toda a diferença quando não faz. E dão prioridade a isso. Quer dizer que ontem vocês amavam o Kawaki e hoje, por causa de um detalhe ínfimo, vocês magicamente passaram a odiar o personagem? Tenham uma santa paciência.
Mas enfim, não vale mais a pena falar disso agora, que fique aí como aprendizado para que não julguem o capítulo com base em spoiler. Além disso, uma habilidade usada na criação de mundos capazes de materializar desejos, sendo até comparada a uma linguagem de programação, faz todo sentido e se liga completamente a Ada e Kawaki, e de várias maneiras. Primeiro, que muito se discute que o nome Kawaki, sede, juntamente com todo o caráter do personagem, pode ser uma referência ao Ta, um conceito importante do budismo que refere-se a sede, desejo, saudade, ganância, seja física ou mental, tipicamente traduzido como desejo, o que tem tudo a ver com o Kawaki que estamos vendo agora. E segundo, que essa comparação com linguagem de programação não foi feita à toa, já que o nome Ada muito provavelmente vem de Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora da história, uma referência que eu já expliquei lá na revisão do capítulo 56, e esse detalhe só reforça ainda mais essa referência. Sem falar que também pode estar fazendo uma referência à história do Isumboshi, um personagem folclórico japonês em que o Ishiki foi claramente baseado. Resumidamente, ele foi um garoto que nasceu com o tamanho de um polegar. Um dia uma princesa decide ir a um templo para orar e traz o Isumboshi junto com ela. Eles são atacados por ogros e ao longo do caminho o Isumboshi salva a princesa, que então descobre um martelo da sorte capaz de conceder desejos e torna Isumboshi uma pessoa de tamanho normal. Com o martelo ele também consegue riquezas infinitas e se casa com a princesa. Mas o ponto aqui é que a Ada pode estar fazendo uma referência à princesa, originalmente a portadora do martelo, enquanto o Kawaki seria o Isumboshi. O que também pode nos dar uma pista sobre o futuro desse relacionamento entre Kawaki e Ada, porque a história do Isumboshi tem dois finais. Um feliz, eles se casam, vivem felizes e tal, e o outro em que se pensava que eles viveriam felizes para sempre, mas o casal acaba enfrentando brigas terríveis, especialmente sobre como Isumboshi não conseguia agradar a princesa como ele costumava fazer. Em fúria, Isumboshi usou o martelo da sorte para encolher a princesa, que por sua vez pegou o martelo dele e o encolheu, e eles iam se encolhendo um ao outro repetidamente até o ponto que tudo que restou foi só o martelo. Claro, no mangá certamente não vai acontecer exatamente assim, mas é de se fazer pensar. Certamente a relação deles vai ruir em algum momento, é só uma questão de tempo. E chegando ao final do capítulo, prosseguindo, Shikamaru quer saber mais sobre o que aconteceu ao Naruto. Mas antes que a Ada diga algo, o Kawaki pede para que ela diga que o Naruto morreu pelas mãos do Boruto. Enquanto isso, Momoshiki termina sua explicação, esclarecendo melhor o que disse sobre suas posições terem sido invertidas. Basicamente, as memórias das pessoas que mudaram, a consciência das pessoas é ligada pelo chakra. Portanto, não é impossível para um deus se intrometer nisso, aparentemente trazendo um conceito bem similar ao do Ninshu, que explica que a verdadeira essência do chakra é uma força de ligação que conecta a todos. Porém, além disso, ele fala algo bem curioso, perguntando se o Boruto não pensou quantas vezes um Otsutsuki que se tornou um deus pode ter manipulado as memórias da humanidade. Um detalhe que pode mudar tudo, talvez não só em relação ao plot atual de Boruto, mas ao universo de Naruto em si, pois implica que já houveram outros Otsutsukis que se tornaram deuses antes do Shibai, ou que pelo menos chegaram próximos do patamar dele. Talvez o Shibai só foi o último, o mais recente a alcançar esse patamar de deus, e os Otsutskis que conhecemos atualmente talvez sejam só a geração atual que está tentando alcançar esse patamar. Mas eu acho que o ponto mais interessante aqui é o Momoshiki sugerindo a possibilidade dos deuses terem interferido na humanidade e alterado suas memórias, quem sabe até mais de uma vez. Então, o que exatamente é verdade ou mentira no universo de Naruto depois dessa revelação? Isso dá liberdade total para o autor fazer o que ele quiser e redefinir o que ele quiser na história da franquia. O céu é o limite. Mas eu acho que talvez não tenha havido mudanças na era em que Naruto se passou, apenas nas eras passadas, como a do Rikudo Sennin ou a vinda da Kaguya à Terra, dando a oportunidade para o Kishimoto redefinir ou, entre aspas, consertar algumas coisas do passado da Kaguya que ficaram meio nebulosas, mal explicadas ou até contraditórias até certo ponto com algumas novas informações em Boruto, como a existência do próprio Ishiki, porque segundo o Databuki 4, a Kaguya veio à Terra junto com vários Otsutskis e ela era meio que uma líder do clã, ela veio atrás do fruto de chakra, e não é exatamente o que a gente aprendeu recentemente. Mas o que devemos nos perguntar é, qual será a razão desses deuses manipularem as memórias humanas? E será que a própria Terra de Naruto é um desses mundos criados e moldados pelos Otsutskis? Bom, esse é um assunto para as considerações finais.
Mas enfim, o Momoshiki também esclarece que a onipotência não afeta Otsutsuki, a Eida que lançou a habilidade e incidentalmente, de maneira imprevista, a Sarada. E também destaca que os imunes são os que mais sofrem com a onipotência, curiosamente com uma expressão bem estranha no rosto, como se estivesse triste ou chateado. Uma expressão que ele não mostrou em nenhum outro momento desse capítulo, onde ele estava debochando do Boruto e feliz com essa situação. Eu não sei vocês, mas eu senti que o Momoshiki disse isso por experiência própria. Se existem Otsutsuki civis ou de classe baixa, por assim dizer, e que não estão ligados a essa procura pela divindade e vivem em planetas com outras raças, eles seriam os maiores afetados pela onipotência quando algum Otsutsuki que chegou ao patamar de Deus decide brincar com as vidas mortais. E se o Momoshiki começou como um desses civis e perdeu alguém muito importante porque outro Otsutsuki brincou de Deus? Fica aí o questionamento. Mas viagens à parte, ele encerra a explicação dizendo que agora o Kawaki é o Uzumaki Kawaki, filho do Hokage, nascido e crescido em Konoha, enquanto o Boruto era simplesmente Boruto, forasteiro solitário que mordeu a mão que o alimentou e está sendo caçado por Konoha. Agora, indo para as considerações finais, diria que esse foi um excelente desfecho para o volume 20. É mais um daqueles capítulos onde é até difícil saber por onde começar a comentar. A profecia do Momoshiki sobre o Boruto perder tudo finalmente se concretizou. Agora ela parece fazer muito mais sentido do que anteriormente. Quando o Momoshiki disse que os olhos azuis tirarão tudo dele, ele estava se referindo aos olhos da Eida, que ficam azuis quando são ativados, pelo menos na versão do anime. Além de ter acontecido o que provavelmente é o maior ponto de virada que essa franquia já teve. Eu tiro meu chapéu pro Kishimoto, não importa o quanto tentemos prever o que vai acontecer, parece que a história vai em uma direção completamente aleatória no bom sentido. Eu amo quão imprevisível isso aqui está sendo. A história está seguindo rumos cada vez mais inesperados e ao mesmo tempo interessantes. Ainda não caiu a minha ficha de que o cenário do Boruto renegado pode estar prestes a se concretizar. Eu acho que todo mundo já cogitou essa possibilidade pelo menos uma vez, até mesmo eu. Quando o Boruto começou a mostrar receio de ser controlado pelo Momoshiki, eu teorizei que o Boruto poderia acabar sendo visto como uma ameaça pelas 5 grandes vilas ou pela população de Konoha se acabasse perdendo o controle no meio da vila, ferindo alguém, sendo caçado pelas 5 grandes vilas ou até mesmo saindo da vila por vontade própria para proteger os seus entes queridos da ameaça que ele mesmo representava. O que também se conectava com a profecia sobre ele perder tudo, já que ele perderia o seu lugar na vila. E isso fazia todo sentido na época. Aliás, ele já estava sendo visto como uma ameaça pelas 5 grandes vilas. Quem não lembra do Gaara confrontando o Naruto sobre a possibilidade de matar o Boruto? Mas a essa altura do campeonato, essa parecia ser uma possibilidade muito distante, nem botava mais fé. Como o mundo dá voltas, né, cara? Puta merda. Esse é basicamente o resultado que todos queriam ver, por mais que alguns não tenham gostado de como aconteceu. Pessoalmente, eu não tenho problemas com o contexto de Boruto perder tudo, ter sido ele trocando de lugar com o Kawaki. Aliás, para ser sincero com vocês, só nesse capítulo o Kawaki já teve mais banca de vilão, se mostrando um vilão mais ardiloso, detestável e manipulador, do que o Kodo em todas as suas aparições. Ele basicamente se aproveitou da situação para incriminar o Boruto ainda mais. Agora, além do Boruto estar sendo procurado por traição, ele está sendo procurado por ter assassinado o Hokage, transformando o Boruto em um alvo fácil de ser morto sem que os outros se importem. Bem como eu já suspeitava, ele tiraria vantagem das habilidades da Eida para os seus propósitos. Só não imaginei que seria tão cedo assim. Não tenho dúvidas de que a moral dele vai se tornar bem mais distorcida daqui para frente. Eu sei que muitos fãs do Kawaki podem não estar gostando das ações dele, mas vamos ser realistas aqui. Todo mundo sabe que desde o capítulo 1 ele está destinado a ser um vilão, um antagonista. E o que um antagonista faz? Ele espalha caos, atrapalha a vida de todos, toma decisões e faz coisas que entram em conflito com os heróis. Não importa as razões dele, ele vai fazer belas cagadas no processo. Como eu disse no resumo, no fundo parece que ele realmente se importa com o Boruto, para aqueles que ainda duvidam. Mas a sua paranoia e medo de perder o que lhe é precioso sobrepõe completamente qualquer sentimento que ele tenha pelo Boruto. É certo que em algum momento, num futuro distante, o Kawaki terá sua redenção e momentos em que ele vai tomar decisões sensatas. Afinal, ele não é mau, ele ainda quer proteger Konoha, Naruto e seu legado, mesmo que de maneira distorcida e por egoísmo. No momento, o Kawaki está agindo como antagonista que ele deve ser, até me lembrando um pouco Danzou nesse sentido. Um extremista que passa por cima de tudo e todos por seu objetivo, pela vila. E gostávamos do Danzou, muitos até mesmo consideram ele o melhor vilão de Naruto, justamente por isso, por ser um filho da puta que destrói a vida de todos à sua volta. Um vilão que amamos odiar.
Enfim, essa pode ser a tal reviravolta sombria que o Kishimoto citou em sua entrevista na Jump Festa 2017. Nas próprias palavras do Kishimoto, teríamos uma reviravolta para prender a atenção do leitor. Posso até concordar que não tenha sido a saída mais épica ou criativa de todas. Não é de hoje que várias obras usam esse artifício de mudar a realidade ou a memória de todos para se esquecerem do protagonista ou torná-lo um inimigo. Entendo quem esperava mais dessa questão do Boruto perder tudo, visto o hype que foi feito em cima disso. Mas no contexto de Boruto, diria que foi surpreendente e bem ousada, diga-se de passagem. E para você que está me escutando e porventura não gostou disso, consegue pensar em algo melhor? Sejamos sensatos aqui. Se não fosse isso, seria o quê? Não iria acontecer a carnificina que alguns queriam em um Battle Shonen tão genérico quanto esse. Essa não é a pegada de Boruto. Boruto não tem esse tom. E eu já tô batendo nessa tecla há muito tempo, não é de hoje, caralho. Naruto que é Naruto, em 700 capítulos, morreram menos de 7 personagens do lado dos heróis e alguns deles eram figurantes. Para a profecia do Boruto perder tudo fazer o mínimo sentido envolvendo mortes, teria que ser todos os que ele ama, não só Mitsuki ou Konohamaru como muitos teorizam. Acham mesmo que teriam coragem de matar todos os entes queridos e pessoas próximas do Boruto assim? Ninguém vai morrer nessa porra. No máximo, sendo otimista, o Mitsuki. O que ainda pode acontecer, pois como vimos no anime, o Seninka desgasta muito o corpo dele, ao ponto de que talvez ele tenha até danos aos órgãos. As únicas alternativas que restariam, pelo menos do meu ponto de vista, seriam Kawaki mandando todo mundo que o Boruto conhece para outra dimensão, o que seria um esforço gigantesco da parte dele, ou Boruto perdendo tudo no contexto de perder sua individualidade, ao ser controlado pelo Momoshiki após sofrer algum trauma e perder a vontade de viver. Vocês gostem ou não, não há muitas alternativas, e agora tá mais claro do que nunca. Pelo menos o clichê que todos imaginavam, com o Kawaki seguindo o rumo de um renegado como Sasuke, não aconteceu. Variaram um pouco aqui. O Kawaki é quem vai ficar na vila, enquanto o Boruto é quem se tornou renegado, fugindo um pouco do cenário que parecia óbvio. Pessoalmente, acho que o peso do Boruto ter todos os que ele ama contra ele e de acabar como um renegado, sozinho e sendo caçado por todos, já é o suficiente. Não há necessidade de que metade do elenco morra para que haja um drama decente nessa história. E como eu já disse em outras revisões, Boruto sempre me passou a sensação de ser aquele típico Battle Shonen em que os personagens mais relevantes do lado dos heróis só morrem no final. E realmente esse parece ser o caso. Sinceramente, independente de como isso foi feito, todos têm que dar o braço a torcer e admitir que o resultado foi o melhor possível, porque além do Boruto ter sido transformado no vilão de sua própria história e as implicações que isso traz para a jornada dele e o futuro da obra, pensem comigo, isso dá liberdade para o Kawaki executar o seu plano de eliminar os Otsutskis sem contratempos ou obstáculos, sem se preocupar em ser caçado pelas 5 grandes vilas quando voltar à Terra, sem falar que ele terá total apoio da Eida, usando seu Seiringan para localizar os seus alvos, e a Eida não vai precisar deixar Konoha para segui-lo em sua jornada, impedindo que o Kodo ataque pelo menos por enquanto. Se eu já tinha minhas dúvidas se havia espaço para esse ataque acontecer antes do time skip, isso só reforça ainda mais essa impressão. E também dando espaço para que ela desenvolva um laço de amizade com a Sarada, como sugerido nos capítulos passados. E o mesmo vale para Daemon em relação a Himawari, o que pode ser importantíssimo para o futuro, até para reverter essa situação. Enfim, essa é uma situação perfeita para o Kawaki de várias maneiras. Para mim, só por essas razões já foi a melhor decisão que o Kishimoto poderia ter tomado. Então é isso, terminando a primeira parte da revisão. O link para a segunda parte estará na tela e na descrição do vídeo. Nos vemos lá.